Pronto, estamos ao vivo, a última live do ano. Sejam bem-vindos, vamos esperar o pessoal chegando aqui. A gente começa avisando o pessoal. E aí a gente normalmente, quando é uma live como essa, né, que vamos falar de previsões para 2002, mas na verdade não é... As previsões aqui não são, logicamente, de astrologia nem nada. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, sobre questões que são importantes. Então sejam bem-vindos. Comentar um pouquinho como vai ser 2022, mas falar um pouquinho sobre 21. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Quem está aqui ao vivo agora, né? Estamos ao vivo aqui pela minha página do Instagram. Vocês que estão chegando, fiquem à vontade. Hoje é uma live mais participativa porque vou fazer sozinho, né? Combinei de fazer com a minha equipe, vou ficar aqui ao vivo e automaticamente vai ter a participação de vocês, a participação aí do chat. Vocês podem escrever, podem participar, fiquem à vontade para perguntar. Afinal, uma oportunidade que a gente tem aí de final de ano de fazer essa live. A gente já estava um tempo, né? Já tínhamos feito algumas... A gente ficou na maratona de meditação, eu e o Roberto. Hoje o Roberto também está fazendo um encontro sistêmico. Paralelo aí, começou às 20 horas. Então, a gente está aí tentando encaixar nossa agenda para fazer as coisas da melhor forma possível, né? Para buscar atender aí a demanda, aos pedidos das pessoas. Então é uma honra recebê-los aqui na minha página, fiquem à vontade, vários amigos passando por aí, então vamos lá, vamos curtir. Ó, já começou a subir os coraçõezinhos. Eu brinco quando eu faço live com o Roberto, que quando o Roberto entra na sala, aí começa a chover os coraçõezinhos. No meu caso, como hoje eu vou fazer sozinho, então nem vou comentar nada para não passar vergonha aqui, né? Vai que de repente não receba nenhum coraçãozinho. E de verdade, eu fico muito tranquilo, todo mundo que me conhece, já algumas pessoas que me acompanham um tempo, a gente está aí com uma programação bem tranquila. E para falar de previsões de 2022, né, falar um pouquinho de como se preparar para o próximo ano, dar algumas dicas, tal, eu gostaria também de pensar um pouquinho como foi 2021, né, porque esse ano foi um ano que para muitas pessoas, e eu me incluo, né, foi um ano bem crucial, assim, foi um ano decisivo para muitas coisas, porque a gente tem uma pandemia que já vai fazer 2 anos, né, porque a gente, quando começou lá na China foi mais ou menos nessa época, tal, depois virou a pandemia mesmo em março, mas a gente já começou a ter algumas aparições, algumas poucas notícias vindo lá da parte oriental do planeta, e depois foi se espalhando até chegar no momento que a gente acabou tendo lá no 16 de março de 2020, que eu nunca vou esquecer essa data. Tinha acabado de chegar do Marca Pessoal, a gente voltou da fazenda no domingo, e aí no dia seguinte fechou tudo, assim, foi uma loucura, né? Foi impensável, né, a gente imaginar que chegasse nesse ponto. Boa noite, Vanessa. Boa noite às demais aí que estão presentes. Eu queria falar um pouquinho justamente sobre isso, né? Acho que tem algumas palavras-chave e a gente abordar um pouquinho isso e tentar levar um pouquinho para esse debate, para essa discussão, e trazer um pouquinho de reflexão sobre essas questões. Assim, acho que o primeiro ponto que não tem como não falar, né, de 2020, quando começou a pandemia, é a questão da adaptação, né, da flexibilidade que os seres humanos têm, né? Nós, seres humanos, temos essa capacidade de nos adaptar. E aí tem aquela coisa da sobrevivência, que é quem melhor se adapta à espécie, né? Então tem a próprio darwinismo, né? Então, se a gente for ver biologicamente as espécies que conseguem ter essa capacidade, e no caso dos homens eles têm, né? É uma espécie que realmente tem muita facilidade, né, digamos assim, em se adaptar aos diversos cenários,
ambientes. Então, assim, a gente, por exemplo, desenvolveu roupas, desenvolveu tecnologia. Então, você pega uma pessoa que era impensável morar no Alasca, morar numa temperatura muito baixa, hoje você tem até calefação, né? E aí no verão você tem o ar-condicionado. Então, várias coisas que foram colocadas para, digamos, para a sociedade, né, através do desenvolvimento dos homens, e que fez com que a gente conseguisse resistir a determinadas situações e principalmente intempéries, né? Então esse é um ponto que quando chegou a pandemia a gente teve que se adaptar muito rapidamente. Eu, por exemplo, como professor, né, professor universitário, simplesmente falou, agora não vai ter aula, né, a aula presencial vai ser aula digital, e a gente teve que rapidamente aprender essas tecnologias. Aí quem era médico teve que ir de repente para a telemedicina, né? Quem trabalhava em escritório foi para o home office. Ou seja, boa noite, Adriana, doutora Adriana, uma honra sua presença aqui, obrigado pela sua passagem aqui, muito bom, né? Fico feliz aí com a presença de vocês, vários amigos, né? Normalmente lives assim, principalmente uma live de final de ano, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto, para trazer um pouco de contexto, de reflexão para esse momento que a gente vive, porque a gente, por incrível que pareça, está virando o ano agora no momento de checkpoint. Por quê? Porque a gente vai ter que tomar algumas decisões, e normalmente nas viradas de ano são os momentos mais propícios para isso, porque a gente, imaginariamente, a gente coloca como se fosse um recomeço. Todo início de ano a gente recomeça. Se a gente for pensar pelo calendário, principalmente o calendário romano, que estabelece essa coisa de 365 dias, aí depois essa coisa das 24 horas no dia, ou seja, a gente tem toda uma divisão que dá uma racionalidade à nossa vida. Imagina se não existisse Réveillon, por exemplo, se não existisse virada de ano, como seria a gente, por exemplo, quem está com 50 anos, quem está com 40 anos, que já vivenciou um monte de coisas, tá num ato contínuo, ia ser muito cansativo. Então vem essa formatação que veio lá de trás, né, mas particularmente o que a gente exibe hoje, que é o calendário romano, ele acaba estabelecendo esses recortes de 365 dias. Isso ajuda bastante. Por quê? Porque fica com a sensação assim, agora eu vou recomeçar. E a gente tem essa necessidade de recomeçar. Então, quando começou a pandemia, a gente teve o primeiro momento que foi o momento de adaptação. E aí é uma adaptação que é a adaptação da espécie mesmo. Quer dizer, a gente tinha... O homem é relacional, né? Todo mundo sabe, e aí o cérebro ele tem esse desenvolvimento. A gente teve um desenvolvimento enquanto espécie, e aí por isso que a gente sempre fala do cérebro, né? Do reptiliano, sistema límbico e o córtex, mas essa área do neocortical é uma área que está muito relacionada a essa questão das relações interpessoais. Então, na hora que chega uma mudança radical de plataforma, porque eu estava acostumado a conversar com as pessoas. Imagina, dia 14 e 15 de março a gente estava fazendo marca pessoal, a gente abraçou muito no final de semana inteiro, conversou demais, né, uma imersão, então a gente estava lá fazendo um monte de coisas juntos. De repente, no dia seguinte, olha, agora você fica isolado e você só vai falar com as pessoas pelo computador, como a gente está fazendo aqui. E aí surgiram lives, surgiram um monte de coisas que vieram, digamos, para aprimorar, para tentar melhorar essa relação interpessoal. E aí, claro, vieram várias plataformas juntos, algumas que já existiam, mas que não eram muito utilizadas no atacado, como a gente usa hoje, né? E realmente acabou mudando um pouco. Então, a capacidade de adaptação que o cérebro tem fez com que a nossa espécie chegasse até aqui. Então, se a gente tem, por exemplo, uma área no cérebro que é responsável por pesquisa, por planejamento, por previsão, por cálculo, né? Essa parte toda racional, ela de certa forma agiu e atuou muito rapidamente. E aí, lógico que a gente mergulhou na ciência, né? Então a ciência que estava até um pouco desvalorizada por um tempo acabou ficando, né, no auge, né? A gente começou a dar importância efetivamente. Por quê? Porque tinha que desenvolver tecnologias para a gente poder ver esse outro cenário, essa outra plataforma, como diria, um novo normal, né? Que era um momento onde estava todo mundo confinado. E depois também a questão das relações interpessoais. Quando a gente está aqui praticamente há 2 anos de confinamento, de isolamento, de um monte de coisa, as pessoas não aguentam mais, porque a saúde mental, ela foi sendo testada o tempo inteiro. Então, assim, veio primeiro a questão da adaptação, então a gente tem essa questão que é importante dos seres humanos, e depois veio o que a gente chama de resiliência, né? O que é a resiliência? É a capacidade que a gente tem de superar os limites. Então, a resiliência humana, né, que é essa capacidade de superação, né, digamos assim, para resumir,
ela acabou se tornando super importante. Então, assim, quem não era resiliente teve que aprender a ser. Né? E resiliência é algo que se desenvolve, que se treina, que se pratica. Mas como que eu pratico a resiliência? Pratico a resiliência de forma homeopática. Então, por exemplo, eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer um curso. Então, eu estou me envolvendo nas relações interpessoais, conversando com pessoas difíceis, e as pessoas difíceis nos ajudam a criar essa casca, essa resiliência. Então, às vezes tem gente que fala, ah, poxa, eu trabalho com pessoas difíceis, é complicado e tal. Veja, trabalhar com pessoas difíceis ou conviver com pessoas difíceis é um grande aprendizado, porque é justamente, né, nessas relações que você desenvolve mais a tua resiliência. São nas dificuldades que você cresce, né? Então, a resiliência nesse aspecto é importante e ela está diretamente ligada à questão das relações interpessoais. Então, quando eu me relaciono com pessoas e me relaciono com situações, tanto as pessoas como as situações, elas vão ser escolas para a gente, e isso é um ponto importante. Então, assim, o confinamento, o isolamento e todas as coisas que vieram, de certa forma, acabaram ajudando um pouco. O problema, se a gente fosse fazer uma análise, né, desse período, é que a gente estava vindo de um momento de transformação social também, né? Então, as pessoas estavam, até por conta do crescimento tecnológico e aí acesso um pouco mais fácil à comunicação. A gente via, eu sou de uma geração que cresci assistindo televisão, então assim, o que a televisão me falava era uma regra ou uma lei, né? Depois vieram com a internet algumas plataformas que permitiam que também a gente se comunicasse. Então a comunicação foi se tornando cada vez mais interativa e aí engajamento. Hoje, por exemplo, eu estou falando aqui, se fosse um programa de televisão, eu estaria falando aqui na frente da câmera, vamos supor que fosse ao vivo, né, o programa de TV, eu estaria falando, no máximo as pessoas iam mandar um e-mail, né? Se fosse um programa de auditório, de repente podia ter alguém lá participando e interagindo, tal, mas era uma coisa mais limitada. Aqui não. Aqui todo mundo interage, quem quiser escrever, mandar coraçãozinho, aí vai lá, entra na sala, discute. Então, assim, é uma comunicação muito mais integrativa. E, claro, a gente precisa pensar que, por conta disso, muitas pessoas começaram a dar opiniões e aí cresceu a quantidade de conteúdos disponíveis. Então, assim, da mesma forma que eu estou fazendo a live aqui, tem pelo menos 100 mil pessoas fazendo lives nesse mesmo horário em todo o planeta. Então, você imagina, né, que antigamente você tinha, no caso do brasileiro, tinha um programa de televisão em uma ou 4 ou 5 emissoras, e aí você escolhia entre 4, 5 opções para assistir e obter conteúdo. Hoje você tem 100 mil opções, né, que estão aí, ou mais, né, mas pelo menos pensar no ao vivo, que podem te passar algum tipo de conteúdo. Então eu sou 1/100 mil pessoas que estão passando conteúdo. E ao mesmo tempo que você está aqui, pode estar também assistindo televisão, está no Netflix, tá? Então assim, as possibilidades aumentaram muito. Então a capacidade de conexões aumentou muito, né, por causa da tecnologia. E isso, de certa forma, acabou saturando um pouquinho a mente. Então o que eu vejo hoje, para falar um pouquinho do período anterior, né, antes de começar a falar de 2022, é que eu vejo as pessoas muito cansadas. Então, assim, quando a gente conversa com profissionais, principalmente da saúde mental, né, então psicólogos, psiquiatras, terapeutas, a gente percebe que realmente é uma coisa que é unânime, assim, não é uma coisa que só eu percebi, né, vários, né, quase todos é unânime que estão sacando isso, que as pessoas estão cansadas mentalmente. E por quê? Porque tem um excesso de informações, as pessoas, como tem um volume muito grande de informações, as pessoas procuram simplificar, a mente faz isso mesmo, simplificar, então a gente tenta buscar dois lados, né? Então ou o lado esquerdo, o lado direito, ou o lado vermelho e o lado azul, então assim, você começa a ter, né, uma aglutinação de lados, de posições, e acaba aumentando um pouco a intolerância. Né? Por quê? Porque a tolerância está diretamente ligada à diversidade. Né? Quanto mais opções, quanto mais diversidade, mais possibilidades eu tenho de pensamento, e aí os pensamentos eles são, né, espalhados, né, proliferados. E aí quando você começa a ter esse cansaço, a sociedade começa a falar, ou eu vou para esse lado ou eu vou para aquele. A gente acaba diminuindo as paletas. Isso é uma coisa bem do cérebro mesmo, essa coisa da zona de conforto, de a gente optar para não ter que pensar muito sobre as opções. Se eu tiver que entender todas as opções, é muito, muito difícil, cansa, desgasta. E aí então a gente chega no final de 2021 cansados e muito cansados. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês, né, eu acho que é uma pergunta retórica, é justamente isso, né? Como que você chegou no final de 2021?
E aí a grande questão de chegar no final de 2021 bem, é que 2021 foi um ano que teve 750 dias. Esse é o grande problema. Por quê? Porque quando você tem esses checkpoints, né, de viradas de ano, a gente tem assim, 2020 para mim foi assim, assim, assado. Aí, 2021 para mim foi assim, assim, assado. Como a gente estava no mesmo processo, a gente veio de 2020, quando a gente começou a achar que ia sair de pandemia, tal, veio mais uma cepa tal, e aí começou a voltar tudo de novo com lockdown e aquela coisa toda. Então a gente não sentiu uma virada de ano, né? Porque simbolicamente a virada de ano é como se eu estivesse resetando meu cérebro. Olha, eu vou começar de novo, vou pensar e vamos começar a desenvolver. E isso não aconteceu, né? Então a gente, no final das contas, se a gente for pensar, a gente está em dezembro de 2020 ao quadrado. Porque a gente chega em 2021, mas com os mesmos problemas que a gente tinha, né, do ano passado. Então, assim, não mudou o ano e falar, agora 2021 vai ser diferente. Eu lembro na universidade muito isso, né, que colocou. A Adriana está colocando aqui, já vou até interagindo, né, porque vocês podem interagir, né, perfeito, me sinto assim também, muito, muito cansada. Na pandemia, além de trabalhar no consultório todos os dias, tinha as aulas online, quase todas as noites, no início queria assistir tudo, depois desistir. Então, essa coisa do over mesmo, né, quer dizer, uma quantidade excessiva de informação, ela acaba saturando e a gente acaba simplesmente abandonando mesmo, né? Até tem um Humberto Eco que ele fala sobre a espiral do silêncio, que é essa coisa do dilúvio de informações. Quer dizer, você tem tanta informação que você acaba não tendo informação nenhuma. Se você for ver, nunca a humanidade teve tanto acesso à informação. Se você pegar hoje na internet, você tem todas as bibliotecas do planeta disponíveis na palma da tua mão. E mesmo assim, ninguém acessa a biblioteca. Você tem todos os livros em PDF lá no Google Books, não sei o que, tal, nos repositórios das universidades. Nunca teve tanta informação disponível como a gente tem hoje, a humanidade tem hoje. E ao mesmo tempo as pessoas não aguentam ler 20 linhas. Se você escreve um post numa rede social um pouquinho mais longo, as pessoas já não leem. Elas querem ler títulos e ler no máximo um parágrafo. A partir daí, se você não tiver um bom título e um bom parágrafo, muito provavelmente acontece que as pessoas não vão dar sequência. Então, assim, a gente está vivendo justamente esse dilúvio de informações que o Humberto Eco coloca há um tempo atrás para a gente, e hoje isso é latente, né, muito explícito, e aí a gente tem essa questão que o cérebro acaba saturando mesmo, porque a gente tem uma quantidade de informações que a gente consegue absorver, por exemplo, por dia, por hora, por minuto, e hoje essa taxa tem diminuído bastante. Na educação a gente costumava pensar que uma aula tem que ter 45 minutos, 50, depois 45 minutos. Hoje as pessoas não conseguem ficar 15 minutos no mesmo conteúdo. Você vai fazer às vezes uma aula, fazer uma apresentação, alguma coisa assim, se essa apresentação demora mais de 15 minutos, você perde a retenção do teu público, é super difícil, né? E isso inclusive no presencial, no online então mais complicado ainda. Então, assim, você tem que ter um conteúdo muito bom, uma oratória incrível, tal, e fazer praticamente um show, né? Então, tem pessoas aí, vocês devem acompanhar várias lives, tal, que são verdadeiros shows, e realmente é bem difícil, né, de você manter a audiência, tal, e principalmente, né, crescer a sua audiência justamente por causa disso, porque as pessoas estão cansadas. A gente começou a fazer, Roberto Debski, umas meditações, a gente fez 30 dias de meditação. No início algumas pessoas entraram, né, e começaram a meditar com a gente, tal, sempre às 23 horas, a gente começou a fazer. Tinham pessoas que estavam tomando, o Marcos Bianchi, Marcos, um abração, chefe, o eterno chefe. Obrigado aí pela tua participação, Irapuã também. Galera entrando aqui, né, e dando uma passada para ver. A verdade é que hoje em dia a live é assim, as pessoas não assistem a live do início ao fim, elas vêm, assistem um teaser, assim, um pedacinho, e aí se gosta daquele pedacinho, depois vai lá no gravado e assiste. Essa live aqui, lógico, vai ficar gravada também lá no meu IGTV, depois se vocês quiserem assistir tudo, fiquem tranquilo quem não pegou do início. Mas basicamente aqui também é uma live rápida, até porque senão eu vou contradizer o que eu falei, né? Porque hoje em dia as pessoas têm pouco tempo, né? E uma quantidade excessiva de informação. Então isso que mudou a mídia como um todo, né? Mudou a televisão, mudou tudo. Hoje em dia você pega programas que eram super longos, tal, agora fazem tudo pílulas, né? Eles estão cada vez mais fragmentados justamente por causa disso, né? E aí tá aí, né, o TikTok, tá aí o Reels, né, mostrando que esse formato é o formato principalmente dos mais novos, né? Então o que acontece? A gente chegou em dezembro de 2021, no fundo, num ano que teve 18 meses, porque lá em março de 2020
começou a pandemia e praticamente de lá para cá, várias coisas aconteceram, mas todas elas sempre dentro de uma mesma plataforma, que era o seguinte: sobreviva. E o cérebro, quando entra no modo sobreviva, ele tem um pouquinho, né, de algumas porçõezinhas, né, de alguns ingredientes que são típicos desse modo, desse método sobreviva. Por exemplo, o medo é um deles, né? Então, assim, o ingrediente medo é o ingrediente que vai ficar muito mais aflorado, e com isso a gente vai ter uma produção constante de adrenalina, que é digamos assim, um produto que deveria ser produzido esporadicamente quando você está em atividade de tensão. Então, por exemplo, eu estou passando numa rua escura, ou então passei por alguma situação mais perigosa, aí o corpo produz adrenalina. Só que quando essa adrenalina começa a ser constante, ela também vem junto com outros processos e começa a produzir cortisol, e aí esse cortisol ele é extremamente perigoso para o organismo, porque ele mexe com a questão cardiovascular. Mas aqui eu não vou falar de saúde, mas a gente está falando de comportamento, de conceitos, não é mais filosofia aqui do que qualquer outra coisa para refletir. Mas o que é importante a gente entender é o seguinte, que a gente vive, desde março de 2020, um momento onde o medo ele impera. E aí o que acontece? Como a gente tem a mídia também construindo e precisando sobreviver, muitas vezes eles acabam trabalhando, a mídia que eu falo conceitualmente, nem um veículo ou outro, mas a mídia como um todo, e ela acaba despertando esse medo e ampliando esse medo. Por quê? Porque cada informação que vem, independente de qual tipo de mídia que você vai ser afetado, ele estimula esse medo ainda mais. Por exemplo, você está aqui agora pensando, poxa, agora todo mundo está vacinado no Brasil, a gente vai poder voltar ao normal, vamos para o Réveillon, vamos para o Carnaval, vamos para nossas confraternizações, e aí vem, olha, agora tem o H1N1, N7, G1, não sei o quê, né? Aí começa lá todas as letrinhas, olha, agora vai ter o Ômicron, não sei o quê, já está vindo uma variação, porque aí o Ômicron junto com o H1N1 já gera pneumonia, não sei o quê. Então, assim, o que é isso? É o medo. E assim, se teve épocas na humanidade que a gente tinha H1N1, que a gente tinha gripes e tinha um monte de coisas, nunca foi tão impactante como agora, porque agora a gente tem uma facilidade de acesso à informação muito grande. E aí, assim, você está no teu celular e você recebe no WhatsApp, você não precisa ligar e falar, vou ligar numa emissora de televisão para ver essa informação. Ela chega até você, ela te invade. E isso gera uma insegurança muito grande. Então a gente chega no final de 2020 com medo, e um medo excessivo, e muitas vezes com medo crônico. Por quê? Porque aí gera síndrome do pânico, gera burnout, gera estresse, gera crise de ansiedade, angústia. Cada um vai reagir de um jeito. E cada um vai reagir de um jeito dentro dos ingredientes que recebe. Por exemplo, olha, eu vou receber cortisol. Aí como que eu vivo com cortisol? Poxa, cortisol me deu problema cardíaco aqui, né? Porque gera inflamação, né? O teu corpo fica todo inflamado. Aí você pega um Covid, por exemplo, se o Covid já é extremamente inflamatório, hoje todo mundo já sabe disso, imagina como que fica, né? Aí as tuas emoções não estão equilibradas. Por quê? Porque o medo está predominando. Aí o que acontece? A tua imunidade cai. Porque todo mundo sabe que a imunidade está diretamente ligada ao sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Ele coordena, é o nosso centro das emoções. Então você imagina como que a gente chega em 2021, né, final de 2021, pensando o seguinte, poxa, estamos cheios de medo, estamos com intolerância, né? Então assim, ninguém aguenta mais a opinião do outro. Eu estou aqui falando, tem gente que já deve estar dizendo, mas não concordo com nada que esse cara está falando, né? E vai, entra e sai e tal. Ou seja, isso é a coisa mais normal em dezembro de 2020. Então se a gente for fazer um checkpoint e pensar no momento que a gente está vivendo hoje a gente está vivendo esse momento do medo, da insegurança, da intolerância. E aí se você chegar para as pessoas e falar assim, poxa, agora vamos mudar o ano, vamos começar 2022. Aí vem alguém falar, olha, mas ainda não acabou a pandemia, olha, agora vai ter que tomar a terceira dose, olha, agora não sei o que e tal. Aí vem de novo esses ingredientes como se 2020 ainda não tivesse terminado. A verdade é essa, muita gente está cansada porque, em geral, a gente tem um dispositivo mental de reset que todo final de ano a gente vai lá, independente de tirar férias. Você pode até trabalhar no Natal, no Novo, não vem ao caso porque não é questão de férias, mas é questão de mentalidade mesmo, que você fala assim, pronto, agora eu vou começar de novo. E aí você dá aquela respirada e fala assim, né? Que é o pular 7 ondinhas, né? Fazer, qualquer um faz lá, cada um tem o seu ritual, né? A sua mística, vai lá,
pega ervilhas, aí o outro pega lentilha, o outro pega arroz, né? Cada um vai ter a sua receitinha, e a verdade é que está todo mundo buscando uma receita para começar de novo. E aí essa coisa do calendário romano ajudou muito a gente, porque a gente de certa forma criou um imaginário que é o seguinte: se eu fizer tudo errado em 2020, quando começar 2021 eu posso começar tudo de novo e fazer tudo diferente. Só que 2020 não acabou, porque a gente ainda está em dezembro de 2021, vivendo toda a história de 2020. Essa que é a verdade. Então, esse primeiro ponto que eu acho que tem que colocar para você que está me assistindo agora, que é assim: você não pode se sentir culpado por estar se sentindo cansado, com medo ou mais intolerante do que você era. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar essa introdução. Por quê? Porque senão a gente vai ficar com a sensação de que tem alguma coisa errada comigo. E eu vi muitas pessoas recentemente que eu conversei, assim, tô com burnout, inclusive algumas pessoas que se afastaram, tal, dos seus locais de trabalho, tal, porque estão muito cansadas mentalmente, achando que o problema é com elas. E assim, existe uma questão que eu chamo de pertencimento, né, que tem alguns autores que colocam essa questão do pertencimento, que é assim: se você se sentir pertencente ao grupo, te dá uma sensação de conforto. E se você entender que o que você está sentindo agora, essa sensação que você está sentindo agora de insegurança, de medo, de intolerância, você está na média de todo mundo, você pode ficar um pouquinho mais tranquilo de pensar o seguinte: não é você que está com problema, é a humanidade que está com problema, percebe? E aí, então, dependendo da tua taxa de resiliência, se você tem uma resiliência um pouquinho maior, ou seja, você aguenta porradas maiores do que outros, ou você tem uma resiliência muito baixa, aí você não aguenta tanta porrada, e aí você já fica chateado com as coisas ruins que acontecem, aí, logicamente, que você vai, então, sentir mais ou menos esse momento da pandemia. Teve gente, por exemplo, chegou para mim e falou assim: pandemia para mim não é nada, tipo, continuou, tal, o que é pandemia, né? Aquela coisa que a gente ouviu em determinado momento, falar, só uma gripe. E hoje a gente entende que é muito mais complexo do que isso, porque cada pessoa tem um comportamento e tem uma resistência e um significado para cada coisa que acontece. A gente vive falando nas lives, né? Eu e todos os parceiros que a gente faz live juntos, que aquele acontecimento, aquela situação que aconteceu contigo não é o importante. É como você dá significado para aquilo que acontece com você que é importante. Então, por exemplo, se uma pessoa me fala algumas palavras e eu entendo que aquelas palavras são ofensivas, de repente aquela pessoa simplesmente falou assim: que horas são? E você achou que ela está falando que você chegou atrasado, por exemplo, no local de trabalho. Só que aquilo é um julgamento seu, uma percepção sua. Então, dependendo de como você está com a tua tolerância, pode ser que você tenha um significado diferente, por exemplo, de um bom dia ou boa noite. Então, entra em 2021, né, pensando que 2020 é o ano mais longo da humanidade, porque a gente está terminando 2020 agora, né? E mesmo assim ainda tem gente querendo prorrogar 2020, porque está assim: olha, agora vai continuar, tem uma cepa, agora tem gripe, não sei o quê. E no fundo, 2020 já acabou, como 2019 acabou, e 2020 está acabando. Então, assim, a percepção daquilo que aconteceu em cada um desses anos é que vai fazer essa diferença. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: que nós estamos em dezembro de 2021, mas com a sensação de que nós estamos ainda terminando 2020, porque 2020 ficou entalado para todo mundo. Tá? Então esse é um ponto importante para a gente sentir uma certa tranquilidade de que não está errado essa sensação. Essa sensação é uma sensação que está em toda a humanidade. E eu não estou falando aqui com brasileiros, a gente está falando aqui com pessoas de todos os lugares. Tá? Então é importante essa relação. Boa noite para o pessoal que está chegando agora, muito obrigado pela participação. Tá aí o Maurício, parceiraço, né, da Santa Cília TV, tá aqui o Clipper, boa noite, Alex, chegando aqui a galera, fiquem à vontade, se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui no chat, fiquem bem à vontade. Hoje eu fazendo uma live sozinho, né, hoje não tá Roberto, não tá Renise, não tá ninguém, aqui assumindo a última live do ano, simplesmente para fazer um fechamento, né, até coloquei esse tema, né, sugeri esse tema para aqui, falar, vamos falar sobre as previsões de 2022, né, e lógico, para falar de previsões, como eu trabalho com muita análise SWOT, essa parte toda, a gente pensa o seguinte: para eu fazer previsão do 2022, né, e aqui não é previsão de cartomante, nem de astronomia, nem nada, a gente precisa ver como foi 2021. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é esse que eu falei para vocês, né? Então,
para fazer um overview para quem chegou agora, a colocação que eu fiz, né, que eu faço, é que a gente está terminando 2021 com gosto de que nós ainda nem terminamos 2020. Por quê? Porque emendou um ano no outro e principalmente por causa desses símbolos que a gente tem do Réveillon, da festa, de encontrar pessoas. E dezembro do ano passado a gente não conseguiu fazer quase nada, né? Esse ano a gente está já começando, né? Então já teve confraternização, já teve confraternização da empresa, muita gente do home office já foi lá para o escritório para se encontrar com a equipe, as pessoas já estão até arriscando se abraçar, né? Então já está mudando e já com a perspectiva diferente, porque para 2022 já tem aquela coisa, olha, de volta das aulas presenciais, volta para os escritórios, volta para uma situação um pouco mais normal e normal dentro daquilo que a gente conhecia. Então essa sensação, esse gosto de que 2020 foi muito longo, é uma sensação que todos nós estamos. Então não é uma coisa que está errada, porque senão você vai ficar assim, eu tô com burnout, ou então eu tô com estresse, ou então eu tô com depressão, e no fundo você só está cansado, né? Cansaço é cansaço. Cansaço você precisa o quê? Descansar. E aí o Réveillon serve para isso. Né? Por incrível que pareça, existe uma cultura que foi criada na nossa sociedade, e aí como eu trouxe lá bem no iníciozinho, falando do calendário romano, né? Que foi se adaptando aos diversos calendários, até chegar nesse calendário romano que a gente tem hoje, que é começar de novo a cada 365 dias. Isso é ótimo para o cérebro. Por quê? Porque fica aquela sensação assim, tudo que eu não fiz em 2020, eu vou fazer em 2021. Tudo que eu não fiz em 2021, eu vou fazer em 2022. Como 2020 emendou com 2021, ou seja, a gente teve um ano de 2 anos dentro, então a gente vai ter um reset muito maior. Então, assim, a primeira sensação que você tem que ter agora na virada do ano, independente de pular ondinhas, de ir para a praia, quem é do litoral, ou confraternizar com a família, é entender que é necessário para o cérebro esses recomeços, né? Eu faço muitos treinamentos, a gente tem uma dinâmica que chama renascimento. O renascimento é uma dinâmica que a gente faz a pessoa começar de novo. Simbolicamente é uma das dinâmicas mais fortes que existe, tanto em hipnose como na análise transpessoal, psicologia transpessoal, em várias áreas. Por quê? Porque você faz a pessoa começar tudo do zero, né? E o Réveillon tem um pouco esse significado. Então, como vai ser 2022? Primeiro, entender que 2021 foi o ano mais longo da nossa história, principalmente das gerações aqui. Claro que quem viveu guerra, pessoas mais antigas, de repente viveram essa situação lá atrás, porque, lógico, já existiu isso na humanidade, mas para a nossa geração, para essas gerações que estão vivendo agora, nesse momento da pandemia, a gente está tendo o ano mais longo que existe, que é o ano de 2020, que está terminando agora em 2021, justamente porque não teve esse reset, essa troca. Então, esse é o primeiro ponto. Então, qual a primeira dica que eu dou para quem está aqui assistindo, para quem está aqui ao vivo e depois vai assistir o vídeo? Primeira dica é fazer o seu ritual. Escolher uma forma de terminar o ano e começar o outro. Eu sei que muitas pessoas não fizeram isso o ano passado. E por isso que esse ano se tornou muito mais cansativo. Eu conversei com vários professores nas universidades, tal, que eu convivo, e de diversas áreas, e quase todos falaram isso. Falaram assim, poxa, esse ano foi muito mais cansativo do que o ano passado. Por quê? Porque o ano passado a gente teve que injetar muita energia nessa capacidade de adaptação. Porque a gente estava no presencial, foi para online, a gente saía, a gente não pôde sair, a gente convivia com as pessoas, não pôde conviver. Então a gente acabou tendo muitos problemas nesse sentido. Só que esse ano, né, que era um ano que deveria ser uma resiliência mais tranquila, porque assim, agora a gente já se adaptou a essa situação, ele se tornou muito mais cansativo. Por quê? Porque ele trabalha com a questão da esperança. A gente tinha uma esperança de voltar, quando chegou em 2021 não voltou, continuou igual. E aí chegou, não, mas no segundo semestre ele vai voltar a aula, vai voltar a escritório, não voltou. E aí então a gente foi perdendo um pouco uma coisa que é importantíssima para a espécie humana, que é a esperança, né? Porque a esperança ela está relacionada à imaginação e à produção e à projeção, e aí o planejamento, então essa área, né, mental, área superior do cérebro, que é responsável efetivamente por nós sermos quem nós somos humanos, tá? Então esse é um ponto importante. Então, faça o seu ritual. Eu não vou reunir família, eu estou preocupado com o Ômicron, eu estou preocupado com isso e tal. Ok, né? Cada um dentro dos seus medos, mas pare o ano e comece um novo ano. Isso vai ser super importante. Então, marcar esse checkpoint para dizer que vai começar. E aí, como que eu faço isso, né?
com coisas simples, com rituais simples. Quando eu falo ritual, não tem nada a ver, é simbolismo só, né? De assim, vou lá na praia pular 7 ondinhas, vou fazer assim a minha lentilha, vou fazer uma pequena confraternização com a família, vou reunir amigos, não importa, né? Mas faça alguma coisa nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, fazer um checkpoint para falar assim, acabou 2020 e 2021. Então, assim, colocar para trás o que é para trás. Ou seja, o passado vai para o passado. Porque se você continuar em 2022 como se ainda tivesse em 2020, 2021, o que vai acontecer? Quando chegar em março de 2022, você vai estar completamente cansado, você não vai aguentar fazer absolutamente nada, porque é como se você tivesse já na véspera das suas férias, sabe? Quando está com férias acumuladas, você não aguenta mais. É mais ou menos isso a situação mental que vai estar. E aí, claro, vai estar com síndrome do pânico, vai estar com estresse, vai estar com problema dos mais diversos, inclusive cardiovasculares, justamente porque você não aguenta, né, tanta pressão por tanto tempo, justamente por causa do que eu falei da produção de cortisol e das mudanças hormonais que acontecem no organismo por causa do medo, por causa da tensão e principalmente com o aumento da intolerância também. Esse é um ponto. Segundo ponto, que existe uma área no cérebro que ela é muito salvadora, né? Porque tem lá as emoções que ficam numa área que é, né, a auxiliadora, ficar sozinha de novo, né? Eu acho que cada um vai escolher o seu ponto, assim, né? Porque eu, como você sabe, dou aula lá na terceira idade, e aí às vezes as pessoas falavam assim para mim, meu filho, meu neto não vem mais me visitar por causa da pandemia, né? Só que antes da pandemia ele já não visitava. Então, assim, a pandemia também ajudou muitas pessoas a não fazer coisas. Eu queria voltar a estudar, mas aí veio a pandemia e não estudou. Tem um monte de gente que fez cursos EAD durante a pandemia. O EAD cresceu absurdamente no planeta, né? Inclusive com a facilidade das tecnologias que vieram e que se aceleraram por conta da pandemia. Então, assim, tinha tecnologia que ia demorar 5 anos para ser desenvolvida, foi desenvolvida em 5 meses. Então, assim, tem coisas que a gente tem que reavaliar, né? Então, assim, vale a pena ficar sozinho? Que nem a gente fala, solidão é bom? É bom. Solitude é bom? É bom. Né? Aquela coisa, melhor só do que mal acompanhado. Agora, a gente precisa entender que os seres humanos são seres interrelacionais. Ou seja, a gente precisa se relacionar com as pessoas, não importa a plataforma. Né? Então, precisa trabalhar. E quando eu falo de se relacionar com as pessoas, sempre lembrando que nós temos 3 canais de comunicação, né? O auditivo, o visual e o sinestésico. Então, se você estiver me ouvindo e me vendo, bacana, mas também vai faltar o sinestésico. O canal sinestésico também é importante, que é esse do contato físico, de você sentir, né, as coisas na sua volta. Então, assim, essas conexões que você tem com as pessoas. Por isso que é tão importante. Uma videoconferência, por exemplo, é legal, só que o sinestésico fica altamente comprometido. Então, a gente precisa fazer compensações para que isso possa acontecer. Então, faça esse ritual e aí vamos começar 2022. E aí uma coisa que é muito importante, que é essa área mental, que é a área do planejamento, estabelecer alguns pontos para 2022. Então, a gente costuma chamar de metas, eu até fiquei com um pouco de aversão, essa coisa de metas, porque a gente dá metas em treinamento, mas foi tão distorcido durante esses últimos anos, não só na pandemia, que quando você fala de meta já vem um monte de coisas negativas, sabe? As pessoas ligam metas a coisas de cobrança e tudo mais. Aqui, quando eu falo de metas, é você colocar metas para você mesmo. Então, qual que é a ideia? É você colocar no papel algumas coisas legais que você quer fazer, algumas coisas positivas que você quer fazer em 2022. Isso também é algo muito importante. Por quê? Porque é uma retomada da esperança. Se você não coloca e fica, eu não sei o que vai ser esse ano, o que acontece? Você fica ainda vivendo o ano passado, né? Ou os anos passados, né? Os 2 anos passados. Então, a gente precisa também, né, tem que buscar essa coisa de, vamos pensar em 2022, né? Então, quando a gente fala de mentoria, por exemplo, vamos fazer uma mentoria. Aí você pega a pessoa e fala assim, o que você pretende fazer em 2022? Por exemplo, o que você pretende fazer nos próximos meses? A maioria das pessoas não tem noção do que elas vão fazer. E aí, claro, que elas ficam vivendo, então, do passado. E aí elas ficam olhando para os problemas. A gente, em marketing, tem uma ferramenta que chama análise SWOT. A gente vê os nossos pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades, né? É muito importante ter essa análise, né? Inclusive pessoal. A gente faz isso nas empresas, mas também pessoalmente a gente faz. É uma ferramenta, né? Inclusive uma ferramenta de coaching e tal, que o pessoal usa muito. Mas veja, se eu não tiver uma meta, se eu não tiver alguma projeção do que eu pretendo fazer, né? Que sejam meus sonhos, né?
ligados ao meu propósito, à minha missão, o que vai acontecer? Eu só vou ficar olhando o quê? Vou ficar olhando só o negativo. Então, assim, poxa, o desemprego, o ano que vem, né? Então a gente pega a análise assim, o ano de eleição, né? O que vai acontecer? Vai ser uma eleição super agressiva. Por quê? Porque as pessoas estão intolerantes. Então, qual é o cenário político para o ano que vem? Se a gente for pensar em análise SWOT, vai ser um cenário bastante depreciativo. Né? A tolerância tende a crescer. Por quê? Porque ou você vai ser de um lado ou de outro. Tal. Então, isso tende a deixar um certo desconforto no nosso ambiente. Porque, às vezes, você tem um amigo, tem um familiar que pensa diferente tal, e pode gerar algum tipo de conflito. Veja, se eu colocar na minha cabeça que esse ano eu vou fazer um curso, ou eu vou preparar alguma coisa, ou vou começar a desenhar, vou começar a fazer qualquer atividade que você coloque que você vai realizar, você foca nessa atividade, você automaticamente não está pensando nas ideologias alheias. Então, assim, pensar em metas, e aí não essas metas da empresa, de números, tal, não é nesse sentido, que a gente chama de metas SMART, né? De específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Aqui a meta que eu estou colocando é a meta de desejos que você pretende realizar em 2022. É mais ou menos assim, essa semana eu tive a oportunidade de entrevistar o Papai Noel, inclusive esse final de semana vai na Santa Cecília TV, no Pessoas de Valor, a gente vai colocar a entrevista do Papai Noel. E aí tava essa coisa, né, tipo, poxa, a gente quis entrevistar o Papai Noel, qual que era a proposta de entrevistar o Papai Noel? Justamente para trazer essa esperança para as pessoas, porque quando você chegar no Natal e fala, qual é o teu desejo, qual é o teu presente, aí fala, eu quero ganhar uma bateria, eu quero ganhar um carro, eu quero ganhar uma batedeira, eu quero ganhar uma roupa, né? E você acaba ganhando um monte de outras coisas que você nem pensava que poderia ganhar, porque as pessoas vão te dar chocolates e dar um monte de outras coisas. A verdade é que 2022 é exatamente isso, como 2021, 2020, 2017, 2010, né? Então, assim, todo ano você deseja algumas coisas e vem coisas boas e coisas ruins que você não desejou. Só que o que fez você melhorar a tua resiliência e melhorar a tua tolerância e melhorar a tua capacidade de seguir em frente é porque você olhava e tinha alguma coisa ali na frente para você poder correr atrás. Então, assim, se a pessoa não tem nada para ela correr atrás, ela acaba se desestimulando, ela acaba ficando no meio do caminho. Então, quando eu chego para uma pessoa e falo, olha, vamos colocar aqui uma meta, não é no sentido de ficar se cobrando, porque hoje o que menos a gente precisa, e eu tenho trabalhado muito isso com as equipes, com as pessoas que eu trabalho nos treinamentos, é assim, nada de ficar se cobrando, mas de se posicionar. Então, por exemplo, eu falo para mim, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou terminar essa pós-graduação até dezembro. Se terminar em abril, tá ótimo. Eu quero tirar um TCC na minha graduação, trabalho de conclusão de curso, quero tirar 10, tirou 7, tá ótimo. Percebe? Por quê? Porque não é o momento de cobrar perfeição. Não é o momento de cobrar algo que vai te machucar. Por quê? Porque nesse momento a gente tem que pensar que é melhor você estar buscando algo que você está efetivamente focado naquilo, e aí o foco está trabalhando essa área superior, né, que é a área mental, como eu falei, do planejamento, que aí é o córtex, né, do córtex, do que ficar, por exemplo, vivendo o sistema límbico ou ficar vivendo as emoções. Então, assim, é como se eu mudasse a chave. Em vez de eu ficar vivendo as emoções e pensando em tudo que eu perdi, nas pessoas que eu perdi, nos aspectos negativos, né, eu vou começar a pensar nas realizações. E aí, quando eu foco nas realizações, que podem ser materiais ou não, porque eu, por exemplo, falo de intelectualidade, não é uma conquista material, eu posso simplesmente dizer o seguinte, poxa, eu vou ler alguns livros, ou eu vou fazer uma pós-graduação, ou eu vou fazer um curso, né, um curso, uma especialização qualquer, vou aprender a gastronomia, sei lá. Só que assim, na hora que você está focado nisso, você abandona aquela ideia de que o mundo está acabando. Porque hoje, a gente sente que o cansaço faz com que as pessoas tenham a percepção de que o mundo está acabando. Eu tive oportunidade num mestrado que eu fiz, eu trabalhei a questão da sustentabilidade, né? E aí eu li vários autores, né? E um deles, Leonardo Boff, tem o Almeida, tem vários casos, mas particularmente o que é sustentabilidade do Leonardo Boff, que é a base da sustentabilidade, ele coloca o seguinte, o planeta Terra tem mais alguns anos de vida. A água potável está acabando, daqui a pouco vai acabar o oxigênio, ou seja, a atmosfera do planeta, na velocidade que a gente está consumindo, a gente já está no cheque especial faz tempo. Então vai chegar uma hora que esse banco não vai falar assim para você, olha, você tem que pagar. O banco simplesmente vai quebrar, porque não é um banco como um banco comercial, é um banco que é o planeta. E aí, quando a gente pensa
nessa relação, eu fico pensando, meu, o mundo está acabando, o planeta está acabando. Então eu vou ficar aqui sentando assistindo Netflix ou assistindo qualquer programa de televisão, tal, e tá tudo certo, porque não tem mais futuro. E aí essa falta de visão de futuro, essa perspectiva de não ter futuro, o que que faz? Faz com que você imobilize. E aí entra então outro aspecto que foi também termômetro muito grande, eu percebi isso em todos os treinamentos que eu fiz, tal, e inclusive nas lives senti isso também, que é a procrastinação. Por que que as pessoas estavam procrastinando e procrastinaram tanto? Porque o ambiente externo, nessa análise SWOT, né, as ameaças eram muito grandes e muito palpáveis. Era mais ou menos assim, meu, agora com essa pandemia, o planeta vai acabar. Antes de ter a vacina, estava todo mundo achando, meu, agora vai todo mundo morrer. E aí, para que eu vou fazer pós-graduação se todo mundo vai morrer? Para que eu vou comprar meu carro se todo mundo vai morrer? E aí, então, as pessoas olharam para esse foco do negativo. Hoje, a gente entende que a resiliência, ela está diretamente ligada à procrastinação. Então, assim, uma pessoa que tem baixa resiliência, ela procrastina demais. Por quê? Porque tudo é dificuldade para ela não seguir em frente. Então, ela já nem coloca a meta e ela já nem pensa o que ela vai fazer. Então, por que que é importante nesse momento de finalzinho de ano, né, quando muitos fazem mapa astral, muitos vão comprar revistas de astrologia, vão, né, tentar buscar dentro do imaginário e dentro da cultura, né, inclusive que o brasileiro tem, é pensar o seguinte, será que não vale a pena você, quando eu terminar essa live aqui, hoje está no início da semana, a gente está quase terminando o ano, faltam poucos dias, aquela ampoletinha está acabando a areia, né, para a gente virar de novo. Será que não é o caso de pegar um papel e falar assim, pô, vou colocar algumas coisas no papel que eu pretendo fazer o ano que vem? Será que não é uma forma, não é um remedinho? E aqui eu não estou falando para você colocar no papel no sentido de pensar, eu vou realizar tudo isso. Eu vou realizar 100% disso tudo. De novo, pensando na meta SMART. Aqui o que eu estou propondo, dentro das minhas previsões de 2022, é que se você olhar para algumas coisas que você ainda tem para realizar, independente da tua idade, independente da tua capacidade de resiliência, eu tenho certeza absoluta que teu ano vai ser melhor do que se você não fizer isso. Então, assim, só o fato de você projetar, e aí você coloca uma energia nisso, você coloca um poder nisso, você empodera, automaticamente você já vai ter um olhar diferente. Então, a gente tem um ano longo, que foi o ano mais longo da nossa vida, porque ele está durando 2 anos, né? Que é o ano da pandemia, ele começou lá em março de 2020, está terminando praticamente em março de 2022. E aí, o que eu estou propondo para você é que, entre tantas dicas, é que você encerre esse ano longo e comece um novo ano. Porque muitos anos que você teve dificuldade na tua vida com perdas, várias coisas que aconteceram, separações, um monte de coisa que aconteceu na tua vida. O que fez você começar foi porque terminou o ano, por incrível que pareça. Faz essa análise, tenta lembrar todas as coisas que aconteceram contigo e tenta lembrar se essas coisas ficaram 2, 3 anos na tua vida. Provavelmente não. Todas as coisas que aconteceram naquele ano, quando você baixou a poeira e falou assim, vamos começar um novo ano, vamos recomeçar, que é o que eu falo do renascimento, aí você renasce. E a oportunidade do Réveillon, que é renascimento, é você justamente colocar tudo que deu errado para você nesses últimos 2 anos, que foi um ano, como eu falei, que é esse ano pandêmico, que foi um ano longo, para começar 2022 zerado e com uma energia completamente nova. Ou seja, essa essência é importante por causa disso, porque você fala assim, tá, agora eu vou colocar lá. E aí não precisa estar smart, sabe? Não precisa ser nada específico, esquece técnica. Aqui eu tô falando de conceito. Aqui eu tô falando para você colocar propósito nisso que você tá falando, né? Do que você tá fazendo. Então, assim, o que você pretende fazer em 2022? O que você vai recomeçar em 2022? O que você parou lá em 2019, 2020? E aí, então, é o momento de você fazer esse renascimento. Outro aspecto de 2022 é o seguinte, e aí falando de cenário, já que a gente está falando de previsões, o tema da live é justamente essa, né? Previsões de 2022. E aqui eu não sou futurólogo, né? Mas existem algumas coisas que são previsíveis. Por exemplo, eu dou aula numa universidade, nas universidades, e as aulas presenciais estão diminuindo. Por quê? Porque cada vez mais vai crescer o EAD até chegar o momento que as pessoas vão assistir aulas ou em centros, né? Que a gente chama de polos, ou na sua própria casa, né? Então quem tem tecnologia vai fazer isso. E aí nesse momento é uma previsão. Veja, não é apocalíptico, é uma coisa que está acontecendo.
Tá vindo internet das coisas, tá vindo 5G, tá vindo toda a tecnologia. E aí eu pergunto para você, o que você está fazendo para se adaptar a essas tecnologias? Então você ainda está naquela situação que diz assim, não, tecnologia é ruim, tecnologia vai acabar com o emprego. Ou você está se especializando para poder utilizar a tecnologia. Então tem uma molecada nova aí que durante a pandemia criou startups e estão ganhando milhões. E aqui eu não estou querendo trazer essa questão material, de ganhar dinheiro e tal, mas é só pensar o seguinte, no paradigma que eles viviam. Nós, da nossa geração, vou falar aqui da minha geração, por exemplo, né, que eu já sou tiozinho, a minha geração é uma geração, por exemplo, que não sabia o que era uma Smart TV, nem smartphone, nem nada. Tudo que era smart pra gente era tudo novidade. Só que a nova geração, eu pego a minha filha, ela já vai no smartphone e na Smart TV como se fosse algo super normal. Por quê? Porque ela já nasceu nessa geração. Então, quando a gente falava geração X, geração Baby Boomer, geração Y, geração Z, não tem mais dar nome. Por quê? Porque cada pessoa nova, cada dia que nascer, já vai ser diferente da que nasceu no dia anterior. E essa velocidade geracional que a gente precisa entender. Por quê? Porque também vai ter muita gente estressada, muita gente com burnout, muita gente com excesso de informações e ficando com síndrome do pânico, com um monte de coisa, problema, câncer, autoimune, um monte de doença autoimune. Por quê? Porque as pessoas estão tentando se defender de algo que elas não precisavam se defender. A gente não precisa se defender da tecnologia, a gente simplesmente tem que aceitar que o mundo está diferente. Então esse é um ponto importante também para 2022, é entender o seguinte, que está vindo 5G, que está vindo internet das coisas, que está vindo online, que está vendo tudo isso, e assim, e aí se você fala assim, poxa, o Facebook mudou de nome porque agora tem o metaverso, não sei o que e tal. Gente, os caras já estão construindo um novo planeta. Já estão fazendo um novo planeta, uma nova humanidade. Se nós não percebemos isso, a gente vai sofrer cada vez mais daqui para frente. Por quê? Porque aqui, de novo, não estou sendo McLuhan, né, de prever futuro nem nada, eu não sou futurólogo, mas eu sei o que está acontecendo só por analisar o que já aconteceu. Quer dizer, o que está evoluindo e a velocidade que está evoluindo, né, do ponto de vista de tecnologia, de mudança de comportamento, é óbvio que o ano que vem e os próximos anos vão continuar nesse caminho, só acelerando. E aí, então, a gente precisa ter essa essência muito bem construída. Por isso que quando a velocidade do planeta foi aumentando, o planeta está girando mais rápido para um monte de pessoas, automaticamente as pessoas começaram a mergulhar nas suas essências. Então o que eu vejo hoje é gente meditando, gente indo para o desenvolvimento pessoal, gente constelando, gente trabalhando psicologia, os cursos de psicologia nas universidades lotados, um monte de gente fazendo isso, um monte de gente virando terapeuta. Por quê? Por que um médico, psicólogo como Roberto foi lá para constelações, ou Fernando Freitas foi para a consciência sistêmica? Por que isso? Porque a medicina não tem tecnologia? Eu entrevistei a Gisele Coelho, que é excepcional, uma neurocirurgiã infantil, no Pessoas de Valor. Ela trabalha com VAR, né, com realidade aumentada e tal, e ela faz simulação de cirurgias no cérebro de crianças e testa tudo que pode dar errado para quando fazer a cirurgia ser simplesmente 100%. Ou seja, ela não foi contra a tecnologia, ela foi fazer o doutorado dela, estudar isso e aplicar isso. E hoje ela dá aula lá na Santa Casa, dá aula, né, nas pós-graduações e tal, justamente disso. Então, assim, a gente não precisa ficar falando, poxa, que droga, né, a tecnologia está acabando com a humanidade. Não, a tecnologia, quem está desenvolvendo é a própria humanidade. E para quê? Para melhorar a nossa qualidade de vida. Só que se a gente viver nos modelos antigos, ainda viver, como eu falei, em 2020, 2021, que é o ano mais longo da nossa história, né, um ano que durou 2 anos, a gente vai ficar só angustiado, pensando, poxa, antigamente era bem melhor. E aí a gente vai ver as crianças crescendo nos smarts, tudo, né? Porque as casas com Alexa agora, eu chego aqui em casa e falo, acende a luz, apaga a luz, faz isso e tal. E isso é só o começo. E tem gente que nem sabe o que é Alexa. Então, assim, não é julgamento, mas a gente precisa entender que 2022 já é, sem ter começado, já é o ano mais diferente de todos da nossa vida. Esse é um ponto. Por quê? Porque estão vindo tecnologias para 2022 que não é tecnologia por causa da pandemia, é tecnologia que veio para ajudar na pandemia e que vão ficar. Então tem gente que fala assim, quando acabar o home office, aí eu vou voltar para o escritório e tal. Esquece. As empresas estão vendendo. Agora, recentemente, uma rede de televisão vendeu a sua sede. Por quê? Porque não tem mais por que ter prédios e prédios. Para que colocar dinheiro, né? O que aparentemente num primeiro momento era ativo, se tornou passivo.
Por quê? Porque entendeu que as pessoas podem trabalhar de onde elas estão. E aí, se a gente for pensar em ESG, em Triple Bottom Line, que tem a ver com sustentabilidade, o planeta está acabando os recursos. E a mobilidade tem a ver com esses recursos. Quanto mais a gente se locomover, mais recurso do planeta a gente acaba, porque a gente está poluindo o planeta com gás carbônico, com petróleo, essa coisa toda. Então, assim, o que precisa? Precisa fazer as pessoas ficarem em casa. E aí a pandemia mostrou que dá para ficar em casa, só que num outro formato. E aí, então, a gente precisa ter um novo tipo de resiliência. Então, 2022 vai ser um ano que as pessoas que tiverem uma capacidade de adaptação, tiverem uma resiliência mais forte, né? Praticar essa resiliência. E aí tiver uma visão de futuro, ou seja, trabalhar a perspectiva, vão ser as pessoas que melhor vão se portar em 2022. Ou seja, 2022 é um ano que diz assim, sejam bem-vindos ao futuro. Né? E aí a gente falou muito lá no início da pandemia, e até eu critiquei, fui um dos críticos disso no programa de TV, inclusive, que é essa coisa de assim, um novo normal. A gente já vive o novo normal desde 2003. Quando começou a internet para valer, mesmo que proliferou, já era o novo normal, porque não tinha volta. E agora com 5G, e de novo, não estou falando de novo normal com pandemia. A pandemia simplesmente foi um catalisador de tecnologias e de comportamentos humanos que vieram para ficar. Tem coisas que as pessoas não vão mais fazer. Por exemplo, tem gente que descobriu que ficar em casa é muito bom e não pretende mais sair em tantas baladas como saía. Já não integrar tanto quanto integrava. E entender que isso não é doença, que isso não é problema, que elas podem conviver assim. Né? E isso vai fazer com que criem novos núcleos de pessoas, de sociedades, que são sociedades que de repente vão viver no mundo inteiro e tem algo em comum, que são pessoas que vivem aqui, ó, nesse lugar que a gente está aqui. Por isso que o metaverso e todos os nomes que vão se dar daqui para frente vão ser totalmente diferentes, e a gente vai ter que entender isso. Vamos lá, aqui a Giane, fiz faculdade depois dos 50 anos, no último ano o professor que fez o TCC fez esse exercício conosco de colocar no papel o que queríamos realizar e propôs que abríssemos este papel depois de 4 anos. Muito legal. Eu cito o Cortella, né? É um deles também, desculpe, não Cortella, Cordella, que fez a cápsula do futuro. Ele pegou lá os alunos de ciências, né, na Unisanta, e fez todo mundo colocar lá como que estariam dali 20 anos, tal, e guardou, né, como que fala? Colocou no solo, esqueci agora a expressão. Mas ele enterrou, vamos chamar assim, você pode dizer assim, não é a expressão, mas esqueci agora. Mas enterrou essa cápsula e depois de um tempo ele abriu, né? E abriu um tempo atrás e tal, e aí todo mundo, olha, como que eu vou estar? E aí é mais ou menos esse exercício, né? Como que você vai estar em dezembro de 2022? Ainda vivendo 3 anos de pandemia ou vivendo e curtindo as novas tecnologias? Como que vai ser teu ano? Então, assim, o ano está aí. Se alguém chegar para você e falar assim, quais são as previsões para 2019? Vamos supor que peguem um astrólogo ou esse pessoal esses gurus tal, que fazem previsão. Eles vão falar um monte de coisa. Olha, vai ter tragédia, vai ter gente que vai morrer, vai ter gente que vai viver. Tá um prato cheio para essas pessoas que fazem previsão. Aí se pegar um cara que trabalha por um Jorge, faz astrologia, poxa, o cara vai fazer previsões? Tá incrível, porque assim, os planetas estão aí. E o nosso planeta está definhando uma questão de sustentabilidade. A gente está gastando muito mais o planeta do que pode. Então, cada vez vão ter mais terremotos, cada vez vão ter mais tragédias e tal. Por quê? Por causa do efeito colateral da sustentabilidade. Isso é um ponto. Então, a grande questão é, como que você vai encarar o próximo ano? Você vai continuar vivendo dos anos anteriores? E mais do que isso, o que você não fez nesses 2 últimos anos que a responsabilidade foi da pandemia? E aí, assim, dá para fazer em 2022? Porque eu vi pessoas abrindo empresas no meio da pandemia e ficando ricas no meio da pandemia. E não foram oportunistas, assim, a gente, o cara roubou as pessoas, tal, não. Negócios honestos que viraram na pandemia. Claro, muitos digitais, tal, porque de repente o cara tinha restaurante, lançou um delivery e descobriu que o delivery dava muito mais dinheiro. Eu entrevistei uma pessoa que aqui no caso não posso citar o nome, mas ele tinha um negócio que era presencial, e aí ele montou online e ele tinha 130 funcionários, hoje ele tem 30 e fatura muito mais do que quando ele tinha 130. Aí você acha que ele vai ter 130 funcionários de novo em 2022? Claro que não. Ele tinha um prédio, hoje ele tem um andar só do prédio. É muito mais rentável. E aí então você percebe que também teve esse olhar que a gente tinha muito
como eu posso dizer, da abundância, né? De gastar muito mais. A gente gasta muito mais do que precisava, e aí o planeta gasta muito mais do que o planeta pode fornecer para a gente. E aí, de repente, veio esse momento, esse ano longo, 2020-2021, que diz pra gente o seguinte: cara, não precisa gastar tanto, você não precisa sair tanto, dá pra fazer um monte de coisas com outras alternativas. Aí as pessoas começaram, eu vejo hoje anúncios de concessionárias alugando carro. Antigamente as pessoas ficavam pagando parcela de carro a vida inteira para ter um carro. Aí o cara falou: não precisa mais comprar carro, aluga. Quando vira o ano eu te dou um carro novo. Por quê? Porque viram que tinha um hábito de um grupo de pessoas, que são milhões de pessoas que fazem isso. Que pagam parcela, né? Que nem brinca, a pessoa não compra carro, compra carnê. E é isso, é uma realidade. E aí então a gente tem que pensar o seguinte: poxa, será que não é hora de repensar isso? Para que todo mundo precisa ter carro? Não tem Uber aí, não tem táxi, tem outras coisas. Então tudo isso é motivo, né? Digamos, ingrediente para a nossa reflexão de 2022, tá? Outro ponto que queria trazer, né? Para não me alongar muito, eu fico preocupado aqui, a gente está já fechando, né? Outro ponto que é importante é a questão da saúde. A gente teve momentos antes da pandemia que a gente simplesmente negligenciava a nossa saúde. Eu conheço pessoas que cuidavam da vida dos outros, inclusive pessoas que trabalhavam na área de saúde, que cuidavam da vida das outras pessoas, mas que não cuidavam da sua própria saúde. E veio o Covid e pegaram o Covid, quase morreram. E aí é aquela coisa: o que vai ser em 2022? Você vai continuar cuidando da saúde dos outros e não vai cuidar da sua saúde? E quando eu falo da sua saúde, é saúde física, saúde mental, da sua saúde, né? Saúde como um todo. E aí então vem essa, para fechar aqui, essa reflexão, né, dessa última live de 2021, desse ano tão longo, que começou, 2021 começou em março de 2020, como eu falei, que é o seguinte: se cuide, porque 2022... vai ser aquela oportunidade de pensar o seguinte: agora eu preciso ter melhor a minha imunidade, porque eu não sei o que vai vir por aí. Mas não vou ser apocalíptico de pensar no pior, mas eu vou estar preparado para isso, sendo saudável. Por quê? Porque 2020 e 2021 pegou muita gente que tinha imunidade baixa e que tinha comorbidade. E se a gente for pensar que muitas das comorbidades, e aqui eu não estou falando como julgamento, pelo amor de Deus, mas muitas das comorbidades tinham a ver com estilo de vida, tinham a ver com excesso, de consumir coisas que não precisavam em excesso. E aí, de repente, esse estilo de vida trouxe comorbidades. E aí veio uma doença, nesses 2 anos, que arrastou milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas no planeta, que foram, muitas delas, por problema de comorbidade. Claro que não foram todas. Claro que tem gente que se cuida. Claro que tem. Então, assim, não dá para generalizar. Mas a gente precisa usar o bom senso. Que, assim, pode ser que venha outras variantes, não mais de Covid, mas de outras doenças, algumas que poderiam estar até extintas e que vão aparecer simplesmente porque o planeta está definhando. Então, a gente precisa ter essa percepção. Não é ser apocalíptico, mas é melhorar a nossa imunidade, melhorar a nossa saúde física. E melhorar a saúde física tem a ver com saúde mental, porque justamente a gente está falando de sistema límbico, a gente está falando de amígdala, a gente está falando de sistema imune. Então, assim, uma coisa está conectada à outra. Então, não dá para imaginar que eu vou ficar tenso, que eu vou ficar com medo, que eu vou ficar intolerante, que eu vou brigar com todo mundo, que eu vou viver na raiva, vou viver no cortisol e achar que não vou ficar doente. Claro que vai. Até uma gripe te pega e te interna. A verdade é essa. Então, assim, como que uma gripe não vai te pegar e não vai te internar? Você estando saudável, você estando equilibrado. Bora para refletir? Eu espero que tenha atendido, agradecer demais a presença de vocês, né? Acho que essa horinha aqui passa rápido, né? E quando a gente faz live sozinho, no meu caso aqui fazendo a live só eu falando, né? Lógico que teve a participação de vocês, mas é uma live que em tese consome muito mais, né? Porque você fica 1 hora falando aqui. Eu espero que efetivamente tenha ajudado um pouquinho vocês. Quem está assistindo aqui ao vivo, muito obrigado pelo carinho de vocês terem participado. Doutora Adriana, obrigado, né? Tereza, todo mundo que participou. E você que vai assistir essa live a qualquer dia, a qualquer horário, pensa que efetivamente você tem um 2022 maravilhoso pela frente. Maravilhoso. Mas depende de você. Né? Se a gente for ficar colocando culpa nos outros, culpa nos pais, culpa na família, culpa nos amigos, culpa no cenário, culpa no planeta, realmente
2020, 2021 não vai acabar, vai continuar em 2022. Então, a grande questão é, se você pretende encerrar 2020 esse ano, né, deixar 2020 para trás e começar um 2022 dizendo assim, agora eu vou realizar meus projetos, vou estar mais leve, vou estar mais consolidado e efetivamente ter uma vida mais incrível, tá bom? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, eu desejo boas festas e faço um convite para que vocês assistam, né, quem for da Baixada na Santa Cília TV, no dia 25, né, 14 horas, no dia de Natal, às 14 horas, no Pessoas de Valor, vou entrevistar o Papai Noel. Então, uma entrevista muito bacana, já editei o programa, tá realmente um programa incrível. E toda a programação da Santa Cília TV, que vai estar aqui entre Natal e Ano Novo, uma programação muito bacana, com várias pessoas. Inclusive, no Réveillon, no dia 31, vai ter o Fronteiras da Ciência, às 11 da noite, especial com o Jorge, falando todas as previsões. Aí lá sim vai ter previsões, porque ele vai trabalhar a questão astrológica, tá bom? Muito obrigado, gratidão por todos vocês, pelo carinho. Eu tenho certeza absoluta que a gente ainda vai se encontrar muito em 2022, seja em lives ou em palestras presenciais, em treinamentos, porque realmente é um prazer estar com cada um de vocês, tá bom? Forte abraço, boas festas e vamos virar a chave, vamos para 2022, tá bom? Até lá!